Seja bem-vindo, a graça e a paz do Senhor. Eu quero que você leia comigo Lucas capítulo 4, versículo 40. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. É o mesmo texto narrado lá em Marcos 1,34, onde o texto falava toda sorte de doenças, né? Aqui fala em diferentes moléstias, né? E diz que todos os que tinham enfermos, isso é, todas as pessoas que possuíam parentes enfermos, né? Que tinham, ou amigos, enfim, foram trazidos a Jesus para que ele os pudesse curar, tá? E aqui interessante um detalhe que aqui descreve Lucas, né? Que os demais evangelhos que narram também essa passagem, que está lá em Mateus capítulo 8, Marcos capítulo 1, né? Que ele, impondo as mãos sobre cada um, né? Jesus deu um tratamento pessoal a cada pessoa, cada um que vinha, né? E ele não curou ninguém de, como dizem por aí, de baciada, né? Ele tratou aqueles doentes como pessoas que mereciam uma atenção especial, né? Eu quero só recapitular com vocês as coisas que nós vemos até agora, né? Primeiro, de onde vêm as doenças, né? Nós vimos que ela é decorrente, né? A fonte primária, né? Ela é decorrente do pecado original. E pecado original, nós nos referimos à queda do homem lá no Jardim do Éden, tá bom? Então, com isso entrou dores. Já no texto, né, onde narra a queda, nós vemos Deus falando que a mulher ficaria grávida, né, e teria filhos, mas não sem dores, né, e a terra se tornaria maldita. E que nós vemos ali, quando Deus fala que tu és pó e ao pó tornarás, né, o decreto, né, que decretou a morte do homem, né, e ali a morte já passou a fazer parte da sua realidade, quando ele se tornou susceptível a doenças, né, a cansaço, porque ali também está narrando que com fadigas ele ia conquistar o seu alimento, tá? E aí nós vemos quais as fontes. É uma pergunta um pouquinho diferente da primeira, né? Porque nós estamos falando agora de onde vêm as doenças, né? Que acontecem no nosso dia a dia. Nós falamos sobre causas naturais, né? Pessoas na Bíblia que ficaram doentes, né? Mas não tinham nenhuma causa relacionada a pecado ou que tenha sido causada pelo inimigo, né? Nós citamos alguns casos para vocês, né? Ficaram doentes porque desde que entrou a doença no mundo, né? A humanidade está sujeita a doenças. Tanto é que eu procurei trazer para vocês aqui casos de cristãos, servos de Deus dedicados, que haviam ficado doentes, né? Então, por quê? Porque, né, causas naturais, tá? Um outro agente, né, é o próprio Deus, que pode permitir a doença, né, como consequência ou disciplina de Deus, ou mesmo punição mesmo, tá? E nós procuramos enfatizar para vocês que é uma medida extrema, né? Que Deus ele só vai lançar mão dessas medidas, né? Se ele tendo buscado qualquer outras medidas, né? Elas não tenham funcionado, tá? Então é importante enfatizar isso aí para vocês. Nós colocamos também como um outro agente que está operando no mundo, né? Que é Satanás e os seus anjos, os demônios, né? Mostramos para vocês casos de enfermidades ocorridas até mesmo
com os servos de Deus, tá? Nós falamos daquela mulher que andava encurvada, a quem Jesus chamou filha de Abraão. Nós mostramos para vocês que esse adjetivo, né, se referiam a herdeiros espirituais das promessas de Abraão, né? Então, Jesus estava tratando aquela mulher como uma serva de Deus. E também vimos Jó, né, receber ataques do inimigo. Vimos até mesmo o próprio Paulo, né, porque diz que o espinho na carne que ele possuía era um agente de Satanás, né, enviado com um determinado propósito. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouco, né? As curas são para hoje é a terceira pergunta que nós respondemos, né? Sim, por quê? Porque Deus deseja, Deus não tem prazer no sofrimento humano. Jesus só curou todas aquelas pessoas, né? Porque Ele se compadeceu delas. Deus ainda se compadece de nós, né? Antes de você morrer, né? Procure lembrar quantas vezes você ficou doente e foi curado, né? E se a Bíblia diz lá no Salmo 103 que Ele é quem cura todas as nossas enfermidades, então, querido, nós, né, recebemos muito mais curas durante a nossa vida, né, do que né, uma doença fatal, né? Aliás, essa doença fatal não tem, você não, né, não tem nem como ter experiências de outras doenças, né? Você vai morrer daquela doença fatal, né? Então entenda que é a vontade de Deus, né, a cura do homem, a não ser que Deus tenha um propósito maior, tá? E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Por que Deus ainda cura, né? Cura porque é desejo dele. Nós mostramos lá em Êxodo 15, 26 que ele é o Deus que nos cura. Mostramos que esse foi um dos ministérios de Jesus. Ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu para proclamar restauração de vista aos cegos, por liberdade os oprimidos, né? E libertar os cativos. Tá? Então fala de curas em diversos âmbitos. Curas físicas, curas espirituais, cura emocional, né? Então Jesus tinha autoridade, porque toda autoridade lhe havia sido dada, e ele, né, também a conquistou na cruz. E Jesus é imutável. Então, se ele é ontem, hoje, será para sempre o mesmo. Se ele curou enquanto estava aqui, ele ainda pode curar, né? E mesmo porque é cumprimento de promessa, né? Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, tá? E Jesus prometeu, né, através de quem ele cura? Ele cura através, né, do seu corpo, que é a igreja, né? A quem ele diz que deu autoridade. Diz a palavra de Deus que ele deu toda a autoridade à igreja, que é o seu corpo. E ele disse, né, que se alguém cresce, coisas maiores ele poderia fazer. Quer dizer, mais do que Cristo fez. Você pode imaginar uma coisa dessa, né? Se alguém crer, pode fazer sinais ainda maiores, né? E outra coisa que nós enfatizamos é que Jesus, tendo sido assunto ao céu, né? E ele havia falado, porque eu vou para o Pai. Vocês vão poder fazer essas coisas porque eu vou para o Pai, né? Então vocês vão poder fazer também coisas semelhantes, né? Então ele subiu, levou o cativo cativeiro e concedeu os dons aos homens. Que dons? Nós mostramos lá em Coríntios, né, no capítulo 12, que no meio de tantos outros dons de fé, de línguas, de profecia, existia também dons de curar. Versículo 9 do capítulo 12, tá? Então, este é o ministério que Jesus incumbiu a igreja de realizar, porque enquanto ele esteve aqui foi isso que ele fez, curou os oprimidos do diabo, né? Lá em Atos 10, 38. Marcos 16, 17, 18, né, é uma palavra dada a todos aqueles que creem, né? Ele disse, aqueles que creem em mim vão impor a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, né? Expulsarão demônios, tá? Então é a promessa que está lá em Marcos 16, versículo 17 e 18. E aí, dando continuidade, né, ao nosso estudo, nós falamos que nós íamos responder ainda mais duas perguntas, que é, por que
e quando acontecem as curas divinas, né? Então, queridos, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, primeiro, é em resposta à fé. Em resposta à fé. Em Mateus 17, 20, gostaria de abrir esse texto com vocês, né? Nós vamos ver aqui a cura de um jovem possesso, né? Seu pai havia trazido esse rapaz que sofria e às vezes se lançava no fogo e outras vezes na água, né? E aí nós vemos o que trazia aquele problema para esse jovem possesso, né? Era justamente, né, o fato dele estar endemoniado. E como eu disse que havia doenças provocadas, né, por demônios, né? A mulher encurvada, por exemplo, era um problema causado por demônios, né? E aqui também é um caso semelhante, né? Você pega lá em Lucas capítulo 9, por exemplo, né, que diz ainda, o texto ainda enfatiza que havia, Lucas 9, 37 a 42, né? Que ele gritava, né? Convulsionava, né? Quer dizer, ele tinha esses ataques que hoje seriam chamados de ataques epiléticos, né? E que quando o menino foi curado, né? Ele só foi curado depois que o demônio saiu. Tanto é que usa a palavra curado aí no versículo 18 do capítulo 17. Tá bom? Então, e Jesus disse no versículo 20, quando o pai pergunta assim, olha, por que motivo, quando os discípulos perguntam, né, por que motivo não podemos expulsar, quer dizer, expulsar o demônio? Jesus respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Né? Então você imagina que se alguém tiver fé, ele tem poder, né, de expulsar demônios, de impor as mãos sobre as pessoas e ordenar que aquela pessoa seja curada, né, e aquilo vai acontecer, né, como uma expressão da fé da pessoa, né? Tá bom? Então, se você quer alcançar, né, resposta a orações para que haja cura, né, um dos ingredientes principais é fé, tá bom? Então, nós vamos ver aqui, em resposta à oração de fé, né? Porque se você deseja que cura aconteça, né? Se há possibilidade de Deus curar, pode ter certeza que ela se torna muito mais possível se a oração está presente. Já houve alguém que disse, né, que Deus, ainda foi mais radical, né? Que se Deus vai fazer uma coisa, ele só fará mediante a oração, né? É um pensamento aí para a gente meditar, né? Se você concorda ou não com ele, né? Mas a Bíblia fala sobre a questão da oração da fé. Tiago capítulo 5, Tiago 5, versículos 14 e 17. 14 ao 17. Diz assim: está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé curará, salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Mas ele diz que a oração da fé salvará o enfermo. E muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Né? Se você pegar isoladamente, você poderia simplesmente dizer, basta que o justo ore. Mas o justo, normalmente, ele vai orar por fé. Por quê? Porque a Bíblia diz
que o justo viverá por fé. Porque o cristão só pode ser justificado mediante a fé. E nós não somos justos por nós mesmos, né? O crente só é justo através do sangue de Jesus, do seu sacrifício, que o declara como justo diante de Deus. Tá? Então, o justo é aquela pessoa que vive em fé e também ora em fé. E ao orar com fé, né, a Bíblia diz, faz uma promessa aqui de Deus salvar o enfermo, tá bom? Então é preciso crer que Deus é poderoso para fazer, né? Então nós vemos aqui, né, um detalhe aqui que fala, né, que sobre a questão de ungir com óleo, né? Interessante, né? A questão de ungir com óleo. Nos tempos bíblicos, né, o óleo era usado como um emoliente para feridas, né? Então ele tinha também propriedades cicatrizantes, enfim, né? Até que hoje em dia se descobriram medicamentos mais eficazes, né? Mas talvez você pense na questão de esse ungir com óleo aqui, simplesmente usar o óleo, né, como um instrumento medicinal, né? Mas aqui tem muito mais de uma conotação espiritual, tá, do que simplesmente como um instrumento medicinal. Porque aqui diz alguém doente de qualquer coisa, né? Então, podiam ser feridas ou não. Então, esse óleo seria aplicado, né, com um ponto de contato, né? Assim como se usa hoje em dia, da gente chamar pessoas na frente da igreja e ungir, né? Claro, as igrejas que têm esse costume, né? Então, ele é só um sinal, tá, gente? É um sinal da unção verdadeira. A unção verdadeira vem de quem? A unção verdadeira vem do alto. E a Bíblia afirma que nós já temos esta unção conosco, tá? Então, ele serve simplesmente como símbolo, tá? Assim como a gente batiza em água como referência ao batismo verdadeiro, que era o lavar regenerador do Espírito, que era uma obra produzida pela água do Espírito, né? Então, nós também podemos aí usar este recurso, né, como cumprimento da promessa lá de Isaías 10, 27, né, que diz que o jugo seria quebrado pela unção. Tá? Então, se me perguntam, é bíblico ungir com óleo? Eu digo para vocês que é sim bíblico, mas, né, respeito aí as opiniões contrárias, mas eu estou mostrando para vocês aqui que, né, não há nada de errado, né? Pelo contrário, né, nós podemos incentivar aí usar este recurso, tá bom? Agora, outra coisa que a gente vai ver aqui no próprio Tiago, no versículo 16, que é: confessais, pois, vossos pecados uns aos outros e orais uns pelos outros para seres curados. Fala da oração novamente, mas fala de um outro ingrediente importante, né, que é o confessar os pecados, né? Claro que, em primeiro lugar, nosso pecado é confessado a Deus, né? Você não vai confessar o pecado simplesmente a uma pessoa esperando receber cura. Então, o pecado, em primeiro lugar, é confessado a Deus. E como instrumento de, muitas vezes, nós chamamos de colocar para fora, né, um sentimento de culpa que muitas vezes vem sobre alguém por algo que tenha feito ou por falta de perdão. É interessante você confessar o seu pecado, né? E aí, principalmente alguém que você tenha ofendido, né? Ou liberar perdão para alguém que tenha ofendido você. A Bíblia deixa claro que é possível, né, aquelas doenças que nós chamamos de doenças psicossomáticas, causadas por culpa, causadas por lembranças, né, das quais você não se perdoou, né? Então é importante você trabalhar essas coisas através de pessoas confiáveis, né, irmãos em Cristo, com as quais você vai poder abrir seu coração, e isso vai servir de cura para a sua vida, né? É importante. São práticas bíblicas, né, e que trazem cura
Tá bom? Salmo 32, versículo 3 a 5, fala aí sobre a confissão como instrumento de cura. Tá? Salmo 32, eu quero ler com vocês os versículos 3 ao versículo 5. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Ele diz que enquanto ele calou, quer dizer, quando ele confessou, né, deixou de ocorrer o que ele narra aqui, que é envelhecer os meus ossos, ele ficou gemendo dia e noite, né? Consequência de quê? Ele entendeu claramente que era consequência de pecados não confessados, tá bom? Então nós vemos isso aí claramente exposto aí pelo salmista, tá? Uma outra coisa que é um ingrediente importante que deve haver, né, para que haja cura, a palavra de Deus como instrumento de cura. O Salmo 107, versículo 20, vai dizer assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Né? A palavra de Deus diz no Salmo 19 que ela restaura a alma, que ela alegra o coração. Né? Então, queridos, recorra também à palavra de Deus. Quantos salmos, né? Textos do Novo Testamento que combatem a ansiedade, por exemplo, quando Jesus fala sobre olhar para os lírios do campo, que não fiam e não tecem, né? Que nem Salomão se vestiu como eles. Se Deus veste a flor do campo, vai vestir a nós também. Fala para olhar os passarinhos que não fiam, não tecem, mas se Deus cuida dele, ele vai cuidar de nós também. E aí você vai no Salmo 23, onde Deus promete não nos deixar nada faltar. Vai no Salmo 91, onde Deus fala que vai nos guardar, né, da peste, das pragas, enfim. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela traz conforto, ela traz alegria, ela traz consolo ao nosso coração e cura as nossas emoções, porque muitos dos nossos problemas são causados muitas vezes de ansiedade, estresse. A Bíblia fala de um Deus que promete dar-nos paz e a paz nos deixar, né, uma paz muito diferente daquela que dá o mundo. Então, quantos problemas aí são ocasionados justamente pela ausência de fé, né, que é consequência de uma vida fraca de leitura bíblica, tá? Então, a baixa imunidade muitas vezes é causada por ansiedade, estresse, coisas que vão gerar doenças. E se você se alimenta da palavra, você tem a vitamina, né, B de Bíblia, tá? E aí você é fortalecido no sentido de prevenir doenças, tá bom? Então, hoje, esse item nem estava, né? Hoje, ao rever o estudo novamente, né, me veio mais esse item à minha mente para compartilhar com vocês, tá bom? E aí nós temos uma última pergunta para responder. Por que as curas não acontecem? Por que as curas não acontecem? Né? Em Mateus 13:58, abra lá comigo. Mateus 13, versículo 58. É o texto que narra quando Jesus pregou na sinagoga de Nazaré e ele foi rejeitado pelos seus. Interessante que Jesus, o texto da pregação dele nessa sinagoga foi justamente
o texto que ele dizia que o Espírito de Deus estava sobre ele, que o ungiu para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. E ele disse que estava se cumprindo aquela palavra ali, né? E por que estava se cumprindo? Porque ele já havia andado por alguns lugares ali da região, por exemplo, Cafarnaum, realizando curas, né? Aliás, as curas que nós narramos para vocês aqui no começo do texto que nós lemos para a abertura, foi justamente nessa região, né? Mas engraçado é que as pessoas que ouviram Jesus pregar eram pessoas que conviveram com ele, que conheciam o pai e a mãe, que cresceram com ele. E é estranho, né? Nós vemos uma pessoa sendo muito usada por Deus e uma pessoa que não era nada de especial, né? Que conviveu com a gente. É por isso que Jesus disse que um profeta não tinha honra na sua própria terra, né? E diz o texto que esse texto aqui de Mateus 13, 58, ele não pôde fazer muitos milagres por causa de quê? Por causa da incredulidade deles, né? Ele não fez ali muitos milagres. Não fez não porque ele não queria, né? Porque ele não podia, né? Mas Jesus muitas vezes faz em resposta à fé. Quantas vezes Jesus disse, né? Por exemplo, textos que nós estudamos aqui anteriormente, né? Do centurião romano, que Jesus falou, faça conforme a tua fé. Da mulher, né, que tinha um fluxo de sangue, né, onde Jesus disse para ela, né, que ela foi salva por causa da sua fé, né? Então nós vemos aí a incredulidade como sendo empecilho a receber a cura divina, tá? E aí Marcos 6,13, nós vemos aí Marcos 6,13, Marcos 6, versículo 13. Outro motivo? Desculpe, queridos, esse é o texto da unção com óleo, né? Nós vamos ler Tiago 4,15, né? E é o que já falamos também. Se cura vem com perdão, a cura também não vem com a falta de perdão. Quando nós vemos aí o texto falando que Tiago 4,15, né? Confessai vossos pecados uns aos outros para seres curados, né? E aí Jesus, por exemplo, na oração do Pai Nosso, depois que ele encerra, né, o ensino da oração, ele disse, né, porque uma parte da oração ele enfatiza, né, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E aí quando ele termina a oração, ele diz, porque vosso Pai Celestial, tão pouco vosso Pai Celestial vos perdoará, se do íntimo vocês não perdoarem ao seu próximo, né? Então é importante nós entendermos aí que a falta de perdão, ela é um empecilho à cura, né? Cura em todos os sentidos, emocional, física, espiritual, né? Agora, lembram do texto que nós falamos sobre a passagem, aliás, né? Quando nós falamos sobre aquele menino que foi curado, né? Do jovem possesso. O texto correlato dele, lá de Marcos, né? Diz que depois que os discípulos não puderam curar, aqui tem um adendo, né, interessante. Porque Jesus fala primeiramente nos textos que nós lemos, né, de Lucas, que foi pela falta de fé deles, tá? Que é um ingrediente importante para que haja cura. Mas um outro motivo, Jesus ainda dá um outro motivo. O versículo 29 diz assim, ó, respondeu-lhes, esta casta não pode sair, senão por meio de oração e
jejum, né? Interessante, né? Oração e jejum. Agora, quantas vezes a gente vai se deparar com pessoas precisando de curas, e muitas vezes de cura urgente, né? Não dá para esperar. Aí você vai pensar, poxa, mas eu não orei, eu não jejuei, né? É por isso, querido, que é importante você viver uma vida consagrada, né? Porque momentos como esse, né, eles não marcam data na agenda, né? Eles simplesmente acontecem. Alguém bate na sua porta, ou, né, e te chama, né? Ah, eu sei que você é crente, uma pessoa que ora. Você podia orar para o meu filho que está ali doente, está enfermo, ou uma pessoa que está endemoniada, né? E se você já tem uma vida de oração, né, e pegar algum caso complicado como este, né, porque Jesus estava se referindo a este tipo de caso, esta casta não pode sair senão com meio de oração e jejum. Quer dizer, Jesus estava dizendo que não era só um demônio, uma casta de demônios que estavam causando este problema aí na vida deste menino, né? Diz ainda, espírito surdo e mudo, né? Ele estava causando tanta surdez quanto mudez, né? daquele jovem, tá? Então foi necessário oração e jejum. Então falta de oração, jejum, né? Pode acontecer que você vai ter a oportunidade de fazer uma consagração pela vida de alguém? Pode. Mas é importante, seria bom que nós estivéssemos preparados para enfrentar, né, casos mais complicados, né? Agora, outro motivo pelo qual a cura pode não acontecer, né? Olha, simplesmente pela vontade soberana de Deus, né? Vai dizer assim, mas nós oramos com fé, nós não tem nenhum problema com ninguém de falta de liberação, de perdão, né? Eu tenho uma vida intensa de oração, né? Estou fazendo tudo direitinho, por que Deus não me atendeu? Né? Não tem nenhuma explicação óbvia, tá? Simplesmente pela soberana vontade de Deus. Se você abre lá em 2 Timóteo 4:20, que é esse texto aqui eu creio que nós até lemos ele aqui na nossa aula passada, né? Olha só, 4:20. Erasto ficou em Corinto. Quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Paulo está se referindo a colaboradores dele, do seu ministério, né? Ele fala que tal pessoa ele tinha deixado na cidade de Coríntio, e a Trófimo deixou doente em Mileto. Gente, que incrível, né? Se nós vemos aí uma pessoa que tinha esse dom de curar, né? Paulo realizou várias curas nas suas viagens missionárias. Como é que ele deixa aí um amigo dele, um colaborador dele, doente, né? Vocês acham que Paulo não orou? Claro que Paulo orou, né? Mas, né, não aprove Deus não curá-lo, pelo menos não enquanto Paulo estava lá. Porque Paulo havia deixado ele, e quando Paulo o deixou, ele ainda estava doente. Pode ser que tenha sido curado, né? Provavelmente, né? Mas não foi uma cura que nós chamamos assim milagrosa, né? Uma cura divina, aquela que você impõe a mão, depois que acaba a oração, você vê a cura instantânea na vida daquela pessoa, tá? Outra pessoa também que Paulo teve contato, era um colaborador dele também, né? O auxiliou, né, no seu ministério, nas suas viagens missionárias, né? Que era Timóteo. 1 Timóteo 5:23, né? 1 Timóteo 5:23, da mesma sorte também, deixa eu ver, 1 Timóteo, 5:23, isso mesmo. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Será que Paulo não tinha orado também por Timóteo, todas as vezes que esteve com ele? Né? Uma pergunta que eu faço para vocês. Por que será que Timóteo tinha também, né, essa luta na vida dele? Né? Uma enfermidade constante, provavelmente
no estômago, né? Então, queridos, Deus tem os seus razões, os seus motivos. Algumas delas são explicadas, né? Por exemplo, você vê na vida de Jó, Deus permitiu, né? Permitiu para quê? Para mostrar para Satanás que existiam homens fiéis, independente de terem saúde, de terem bens materiais. E Jó mostrou essa fidelidade, né? Porque Deus disse ao diabo: viu meu servo Jó, um homem justo que se desvia do mal, né? E ele o fez mesmo tendo recebido, né, uma vida miserável, né? Ele comeu o pão que o diabo amassou, né? Enfim, mas mesmo assim diz a palavra de Deus que ele não pecou e nem atribuiu com isto falta a Deus, tá? Se você acha impossível servir a Deus no meio da dor, do sofrimento, Jó é uma prova de que é possível, né? E Deus mostrou para ele, né, deu para ele uma experiência de conhecimento acerca da sua pessoa, né? Deus deu uma experiência de conhecimento acerca de sua pessoa que ele não possuía antes de passar por essa tribulação tão terrível, porque ele disse lá no final do livro de Jó que antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, agora os meus olhos te veem. Quer dizer, Deus teve propósitos, né, de mostrar fidelidade, pessoas que, né, servos dele podem ser fiéis, mesmo em circunstâncias das mais terríveis, e que essas experiências podem levar essa pessoa para mais perto de Deus, né? É também um dos propósitos do nosso estudo. O próprio Paulo, né, ele disse que para que ele não se ensoberbecesse, primeiro é o texto que nós lemos também semana passada, 2 Coríntios 12, 7, ele disse que foi lhe colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, né? E ele até era uma coisa que tanto o incomodava, né, que ele pediu para que lhe fosse tirado, né? O que seria esse espinho na carne, né? Só para responder para vocês aqui, né, se vocês vão aí ver que é bem provável que tenha sido essa experiência aqui que Paulo passou. Lá em Gálatas 3, Gálatas capítulo 4, aliás, versículo 13 a 15, Paulo disse assim, falando para os Gálatas: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Que interessante, né? Não sei por qual motivo Paulo foi levado a pregar para os Gálatas específico, né? Eu sei que foi por causa da enfermidade, mas estou dizendo assim, o que a enfermidade fez para que ele pudesse pregar? Será que ele parou na cidade, né, parou na Galácia, né, justamente por causa da enfermidade? Será que ele precisou de buscar algum tratamento ali e tendo ficado naquela cidade, ele pregou para aquelas pessoas ali, né? Deus tem propósito. Essas pessoas provavelmente, ele diz aqui que pregou por causa da enfermidade. Essas pessoas poderiam não ter sido salvas, porque Paulo poderia ter passado de passagem por aquela cidade e não ter parado ali. Eu só estou fazendo aqui, né, tentando imaginar o porquê que ele pregou para eles por causa da enfermidade, né? E pessoas puderam não ter sido salvas, né? Que interessante, né? Então Deus às vezes usa determinadas dificuldades e provas da nossa vida para abençoar a vida de pessoas ou para realizar propósitos maiores na nossa própria vida, né? Então diz ele aqui, no versículo 14, posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como um anjo deu, como o próprio Cristo Jesus. Provavelmente essa enfermidade que ele tinha, deixa eu ler o 15 primeiro, que eu vou depois falar para vocês o que talvez seria. Que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Quer dizer, eles disseram que eles teriam arrancado os olhos dele para dar para Paulo. Então, provavelmente, Paulo estava tendo alguma enfermidade que afetou o olho dele e que estava causando algum tipo de repulsa. Porque diz aqui Paulo que a enfermidade dele para eles foi uma tentação. Mas eles não agiram com desprezo.
nem desgosto, pelo contrário, o receberam como um anjo de Deus, embora a aparência dele, né, tenha ficado provavelmente bem feia, por causa dessa enfermidade. Né? Então, como ele diz aqui enfermidade na carne, e ele fala lá em 2 Coríntios de um espinho na carne, né, bem provável que a doença da qual esse espinho na carne era alguma enfermidade, né, nos seus olhos, né? Não sei se você reparou, né? Problemas que às vezes deixam os olhos da pessoa inchados, né? E às vezes até com marcas, né, roxas, né? E provavelmente Paulo poderia ter passado por uma coisa semelhante, né? E nós vemos lá em Coríntios que Deus ainda tinha o objetivo de manter Paulo, né, humilde, né? Porque diz para que ele não se ensoberbecesse, porque ele estava tendo experiências com Deus tão tremendas, né? Porque o texto lá de Coríntios, de 2 Coríntios, diz que ele foi levado até o terceiro céu, e lá teve revelações e ouviram coisas, né, que tão provavelmente poderiam fazer dele uma pessoa muito orgulhosa. Né? Então Deus tem outros propósitos. Em João capítulo 9, aquele cego de nascença, né, o único propósito dele estar doente, Jesus disse, essa enfermidade é para a glória de Deus, para que se realizem nele as obras de Deus. Tá? Então Deus tem no seu propósito soberano. Né? Você pode seguir todas essas recomendações, coisas que você não pode deixar de ter, né? Para que você receba cura, coisas que você precisa ter para que você receba cura, oração, jejum, fé, né? Tem um item aqui importante também, que eu não citei, né? Que é a ação de Deus através de pessoas que possuem esse dom e ministério. Você já reparou que tem pessoas que parecem que nem precisam perguntar para Deus: eu posso curar esse daqui, ou posso curar aquele outro? Não, eles simplesmente, pessoas que possuem esse ministério, né, simplesmente, muitas vezes ela chama as pessoas à frente, vai impondo a mão e vai liberando cura. Né? Por quê? Porque Deus deu esse dom para essa pessoa. Né? Por exemplo, você vê a vida de Eliseu. Né? Aquela menininha que tinha sido feita escrava por Naamã. Né? Ela disse a ele: se o senhor tivesse com o servo de Deus, né, que está lá em Samaria, certamente você seria curado. Ela deu certeza para ele. Por quê? Porque pessoas que possuem esse determinado dom, né, elas podem ser usadas por Deus para curar pessoas. Né? Agora, queridos, não cabe a gente questionar por que Deus coloca essas pessoas em determinados lugares, em determinado tempo, para curar outras pessoas. Né? Por que Deus não manda essas pessoas para todo lugar? Né? E mesmo essas pessoas, por exemplo, eu já tive a experiência de ver um pregador que tinha esse dom, né? Mas numa das suas reuniões ele disse: olha, Deus está falando para mim para que hoje, né, eu não devo orar por cura. Né? Eu vou pregar a palavra e tudo mais, mas ele não recebeu esse direcionamento. Então, quer dizer, pessoas que tinham dons também, pode acontecer de elas orarem e a pessoa não ser curada, tá? Mas, normalmente, a probabilidade de uma pessoa que tenha dons de cura exercer curas é bem maior do que uma pessoa que não tenha, tá? Não significa que você não deve orar por cura ou expulsar demônios, tá? Essa promessa é feita aos que creem, mas que as pessoas que têm dons vão ser mais efetivas, né, quando estiverem exercendo esse ministério, tá bom? Então fica aí para vocês o nosso estudo, falando as coisas que são necessárias para que possamos receber cura de Deus. Creia. A palavra de Deus diz que nada é impossível àquele que crê. Que aquele que crê, obras maiores fará. Que este sinal acompanharão aqueles que creem. Vão impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados, vai expulsar demônios, né? Enfim, nós poderemos
fazer sinais e maravilhas em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então deixo com vocês esse estudo. Espero que ele tenha edificado a sua vida, né, e tenha realmente sido bênção para você. Amém? Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém?